Vamos dar início à segunda parte da aula 5 da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na primeira parte, nós apresentamos a metodologia de programação dinâmica dual determinística e resolvemos um exemplo de um problema de instância mínima. Agora, nós vamos apresentar a implementação computacional em Python utilizando o ambiente Google Colab. O meu e-mail está aqui embaixo, meu nome é André Marcato. Vai ser um prazer poder compartilhar o código e tirar dúvida de quem quiser entrar em contato. Esse código está disponível, para quem quiser baixar no link abaixo. Vamos em frente. Como a gente já abordou nas aulas 2, A aula 2 foi uma aula extensa sobre Python, dividida em 4 segmentos, A, B, C e D. O ambiente Google Colab ele é muito interessante, pois é uma ferramenta em que você pode acessar de qualquer navegador e você pode testar o seu código em Python, que vai ser executado em ambiente cloud através de uma infraestrutura disponibilizada pela Google. Um outro ponto interessante do Google Colab é que você pode inserir blocos de texto, onde você normalmente insere explicações, detalhes sobre a implementação computacional e blocos de código. Nesses blocos de código é que realmente você vai inserir o programa a ser executado, tá certo? E outra funcionalidade é que você pode executar separadamente esses blocos de código, Aí você pode ver aqui, por exemplo, nessa tela, quando eu passo o mouse aqui nessa direção, lá aparece uma setinha, e se eu clicar nessa setinha, ele vai executar exclusivamente esse bloco. Então, vamos clicar aqui para a gente poder ver, Então, o bloco foi executado, e se ele não ficou em vermelho, é que tudo correu bem, tá certo? E no bloco de texto, aqui em cima a gente tem um bloco de texto, você dá um duplo clique, aí você pode editar o bloco de texto, Aí você usa caracteres especiais para inserir título, colocar negrito, a gente pode fazer tabela, inserir equações. Quando a gente insere equações, a gente usa a mesma codificação do LaTeX, que você pode colocar símbolos e de somatório, integral, divisão e etc. Aí realmente é muito interessante usar esses blocos de texto para você deixar o seu programa com todas as explicações, detalhamentos necessários. Inclusive, a gente tem observado que diversas apostilas, até mesmo livros, estão sendo confeccionados utilizando esse ambiente. Dada a importância dessa aula, algumas coisas eu vou repetir a explicação em relação ao que a gente já viu na aula 2. Então, um comentário geral aqui que a gente colocou no primeiro bloco de texto é que esse programa traz os algoritmos implementados na aula 3, 4 e 5. Na aula 3, a gente implementou a solução do problema de despacho hidrotérmico determinístico utilizando um problema de programação linear único. Na aula 4, a gente implementou a programação dinâmica determinística, PDD. Nela, a gente teve que discretizar o espaço de estados, e dependendo do número de discretizações, do número de usinas, pode haver uma explosão combinatorial do número de PPLs a serem resolvidos. E nessa aula, na aula 5, a gente está apresentando a técnica de programação dinâmica dual determinística. Nós não vamos discutir os algoritmos implementados na aula 3 e 4, vamos focar apenas na função que a gente elaborou para resolver o problema de despacho hidrotérmico determinístico usando a PDDD. Então, basicamente, nesse primeiro bloco aqui de texto, a gente está explicando isso. Depois, a gente vai inserir um bloco de código onde nós vamos apresentar os dados do problema, das usinas hidrelétricas, das térmicas e do sistema. A gente usa como estratégia a utilização de um dicionário de dados. Aqui em cima, a gente tem apenas um bloco de texto, descrevendo o que a gente vai fazer, definição dos dados do problema e usinas hidrelétricas, térmicas e dados gerais. Vamos começar a comentar esse bloco em que a gente define os dados. Ele utiliza muito o conceito de lista e dicionário de dados. Então, para poder explicar isso aí, eu já fiz isso na aula número 2A, mas vamos fazer rapidamente aqui porque a gente vai usar muito, Digamos que eu crie uma lista com o nome bolsa. E a característica de uma lista em Python é que ela sempre começa e termina com colchetes. Numa lista, diferentemente do que a gente consegue fazer em outras linguagens, nós podemos misturar elementos de diferentes tipos. Então aqui eu coloquei um inteiro 10,
um real 25,4 e uma string PDDB. Se eu quiser imprimir essa lista que a gente acabou de criar, né, basta eu colocar print bolsa. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, né? Ele imprimiu lá a minha lista completa. Se eu quisesse acessar um elemento específico da minha lista, eu poderia colocar bolsa índice 0. Ele retornou agora o 10, que é o primeiro elemento da minha lista. E aqui a gente já percebe uma característica da linguagem Python que a diferencia, por exemplo, do MATLAB. Toda a lista, né, o primeiro elemento ele vai ser acessado com índice 0. Lá no MATLAB, os vetores, né, sempre são acessados no primeiro elemento, você acessa com índice 1. Se eu quisesse acessar o terceiro, basta usar bolsa 2, por exemplo, né? Imprimiu lá PDDD. Se eu tentasse colocar bolsa 3, aparece a mensagem de erro, né? Então o botãozinho aqui que dispara um determinado bloco de código, né? Ele vai ficar vermelho indicando que ocorreu algum erro. Eu tentei acessar uma posição aqui indefinida da minha lista. E um outro conceito importante é o dicionário de dados. Então digamos que eu crie, por exemplo, aqui um dicionário aluno. O dicionário, os delimitadores vão ser chaves, né? Abre e fecha chaves. E ao invés de você acessar os elementos do dicionário através de um determinado índice, você vai dar nome para esses índices. Então, por exemplo, né, um aluno ele tem um nome, João, vírgula. Então você separa os elementos do dicionário da mesma forma que você separa os elementos da lista, né, com um vírgula. E agora eu vou dar um outro nome para o segundo elemento, né? Então digamos que seja nota, 15.5. E eu poderia colocar também um terceiro elemento aqui, matrícula. Matrícula do João vai ser um inteiro, 1. Pronto. Aí se eu quiser verificar o conteúdo desse dicionário, é só dar um print aluno. Vamos rodar, ela imprimiu o meu dicionário, né? O nome é João, a nota 15.5 e a matrícula 1. Se eu quisesse acessar um elemento do meu dicionário, ao invés de usar um índice, a gente vai usar o nome, né? Então print aluno nome. Ele vai imprimir João. Se eu colocar print aluno nota, ele vai imprimir 15.5. Digamos que eu crie aqui um segundo aluno. Então eu vou colocar agora aqui aluno 2. Aí o nome vai ser, por exemplo, Maria, a nota 20 e a matrícula 2. Eu vou colocar print aluno 2. Pronto, ele imprimiu lá os dados agora da Maria. E agora, uma coisa interessante que a gente pode fazer, eu posso criar uma lista, vamos continuar chamando de bolsa, em que eu vou colocar aluno 2. E vamos colocar aqui print bolsa. Então olha o que vai acontecer. A gente tem uma lista, o primeiro elemento da lista é um aluno e o segundo elemento da lista é o outro aluno, tá certo? Associando esses conceitos então de lista e dicionário, isso vai facilitar a nossa vida no decorrer desse programa, né? E algo que a gente vai usar muito é o for. Se eu quiser percorrer todos os elementos da minha lista bolsa, eu posso fazer for elemento em bolsa. Isso é uma outra particularidade também da linguagem Python, né? O que vai acontecer? Eu vou percorrer a minha bolsa, que é uma lista, que é composta por diversos elementos. Em cada passada, né, do laço for, esse elemento aqui ele vai assumir o valor, né, de um elemento da lista aqui, que no nosso caso é um dicionário. Vamos imprimir agora aqui o elemento. Olha o que vai acontecer agora. Então na primeira passada, né, o elemento assumiu os dados do João, né, que é um dicionário. Na segunda passada, o elemento assumiu os dados da Maria, né, que é o segundo dicionário. E se eu quisesse imprimir, por exemplo, só os nomes, né, era só colocar agora aqui elemento nome. Olha que interessante. Imprimiu só o João e a Maria. Se eu quisesse, além de imprimir o elemento em si, mas eu quisesse imprimir a posição em que esse elemento aparece na lista, a gente poderia usar o comando enumerate bolsa. O enumerate sempre retorna, né, duas informações: a posição que o elemento está na lista e o próprio elemento. Então eu tenho que colocar aqui for i, por exemplo, né, i, vírgula, elemento. Aí a gente pode mudar um pouco esse print aqui, né? Eu posso escrever assim, aluno da posição, vírgula, aí eu vou colocar aqui i, aí eu vou continuar o meu print, né? O ou a, né? Fecho a minha string e agora sim eu vou imprimir o nome do aluno.
Então, olha como é que está o meu print, né? Aqui é uma string, que ele vai sempre escrever isso aqui, né? Aluno da posição. O i é essa variável aqui, que vai ser sempre um retorno do enumerate, corresponde à posição do elemento na minha lista bolsa. Aí eu venho aqui, outra string, né? É o, a, vírgula e o próprio elemento. Só que ao invés de imprimir todos os dados do elemento, eu vou imprimir apenas o nome. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, né? Aluno da posição 0 é o João, aluno da posição 1 é o Maria. Essa revisãozinha aqui é muito importante para a gente poder entender o restante do programa. Eu vou apagar esse bloco aqui, que ele não vai servir de nada para a gente. Bom, então olha o que a gente fez aqui, né? Eu criei uma lista vazia chamada UHE. Então nessa lista eu vou colocar todas as informações das usinas hidrelétricas. E aqui eu criei a minha usina, né? Olha bem. Então eu tenho nome, aí eu dei um nome aqui, né? Usina hidrelétrica, UHE do Marcato, Vmax 100, Vmin 20, exatamente os dados, né, do nosso problema de instância mínima que a gente resolveu lá na aula 5A. O volume inicial, isso aqui está em hectômetros cúbicos, né, 65, produtibilidade 0,95, que transforma, né, o que a gente passar de água nas turbinas em energia, né, é a produtibilidade constante que a gente está utilizando. O engolimento máximo, quanto de água eu consigo passar ao longo do mês, ele está em hectômetros cúbicos. E aqui os meus cenários de afluência, né? Então a gente está imaginando, né, 3 meses de estudo. Então na primeira linha eu tenho o mês 1, na segunda linha o mês 2, na terceira linha o mês 3. E nas colunas a gente tem os cenários, né? Então na coluna mais à esquerda a gente tem o cenário otimista e na coluna mais à direita eu tenho o cenário pessimista, né? Pode ver que os valores das afluências no cenário otimista são maiores do que no cenário pessimista. Então, dado que eu estabeleci esse dicionário aqui chamado usina, a gente vai usar um comando interessante, né, que pode ser utilizado em conjunto com as listas, né? Sempre que eu tenho uma lista, e aqui a gente criou, né, a lista UHE, a gente pode usar o comando append. Então, o que eu estou fazendo? Lista UHE, append usina. O que ele vai fazer, né? Então eu já tenho uma lista que por enquanto está vazia, aí eu vou inserir um novo elemento nessa lista na última posição dela sempre, né? Então eu estou jogando, né, esse dicionário que eu acabei de criar dentro da minha lista UHE. Então eu já deixei preparado aqui, né, caso você queira fazer um estudo com mais de uma usina, né? Aí eu já coloquei comentado aqui, ó, retirar os comentários abaixo. Aí é só você retirar, né, esse jogo da velha aqui de cada uma dessas linhas e automaticamente o programa já vai considerar 2 usinas. Aí você tem que atribuir aqui, né, os nomes apropriados, né? Então estou imaginando uma segunda usina que vai chamar usina hidrelétrica do Vascão. O Vmax agora vai ser 200, o Vmin 40, o Vi 80, a produtibilidade 0,85, engolimento 100. Coloquei aqui outros valores de afluência, escolhi aqui sempre colocar o dobro, né, dos valores de afluência da usina UHE do Marcato. E aí, olha o que a gente faz agora, né? Se eu tirar o comentário dessa linha aqui, lista UHE.append usina. Então no primeiro append eu inseri a usina do Marcato, no segundo append eu inseri a usina do Vascão. Por enquanto, né, todo esse trecho aqui está comentado, né? Só se você quiser fazer uma experiência com 2 usinas, é que você vai descomentar, né, essas linhas aqui, né? A partir de usina até o lista UHE.append. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa, né, para a usina térmica. Então eu vou criar aqui, né, os dados da minha primeira usina, criei um dicionário. Na usina térmica a gente precisa do nome, eu simplesmente chamei de GT1, a capacidade 15 megawatts, né? E o custo 10 unidades monetárias por megawatt. Criei aqui uma lista vazia, UTE. Observe que a lista da usina hidrelétrica era a lista UHE, né? Aí agora aqui a gente criou uma lista UTE. Então eu ponho lista UTE.append usina. Logo aqui embaixo, o que eu faço? Eu defino a minha segunda usina através de um novo dicionário, né? Então eu ponho usina, aí o nome agora vai ser GT2, a capacidade 10, o custo 25. Eu venho e ponho lista UTE.append usina. Finalmente, a gente vai colocar os nossos dados gerais, né? Aí a gente vai fazer isso através de um dicionário específico para os dados gerais, né? Então o que a gente tem em relação ao sistema, né? Eu preciso do custo de déficit, preciso da carga em cada um dos meses. Então nesse problema nosso de instância mínima, a gente está trabalhando com 3 meses e a carga é igual nos 3 meses, né? 50 megawatts médios em cada um deles.
número de discretizações, número de estágios e número de cenários. Observe que no caso da PDDD, essa informação aqui ela não é necessária, né? Porque a gente não faz discretização. Essa informação aqui ela seria necessária só para o algoritmo da PDD, que é a programação dinâmica determinística. Como esse programa aqui ele contempla a aula 3, 4 e 5, a gente precisa dessa informação também. Mas se a gente fosse implementar somente a PDDD, essa informação aqui ela não seria necessária. Se eu quisesse, né, trabalhar com duas usinas hidrelétricas, ao invés desses dados gerais aqui, a gente deveria utilizar esses dados gerais, né? Seria interessante eu trabalhar, já que eu tenho duas usinas hidrelétricas, eu colocar uma carga um pouco maior. Então a gente teria que mexer um pouquinho nesses dados gerais. Aí aqui eu já coloquei uma sugestão para o caso em que você queira fazer um teste com duas usinas. E olha o fechamento aqui, né? A gente criou um dicionário chamado sistema. O que esse dicionário ele vai conter? 3 informações, né? O primeiro elemento dele vai chamar DGE, o segundo elemento vai chamar UHE e o terceiro elemento vai chamar lista UTE. Então, olha como é que você vai fazer, né? O DGE ele vai conter esse dicionário de dados gerais que a gente acabou de criar. E a UHE vai conter uma lista com todas as usinas hidrelétricas. E a UTE vai conter uma lista com todas as termoelétricas. De forma que todas as informações que a gente precisa estarão encapsuladas aqui dentro do sistema. Se eu quiser, por exemplo, né, imprimir os dados da usina o nome da usina hidrelétrica número 1, como é que a gente vai fazer? Print, sistema, eu não quero acessar os dados da hidrelétrica, então tem que colocar sistema UHE. Então eu vou estar acessando essa posição aqui do meu dicionário sistema. Essa posição, na realidade, é uma lista de usinas hidrelétricas, né? Se eu quero acessar a primeira usina, basta eu colocar 0. Vamos rodar para ver o que vai acontecer? Olha lá, aí ele imprimiu as informações da usina, da única usina que eu tenho, né, que é a hidrelétrica do Marcato. Se eu colocasse 1 aqui, vai dar um erro, né? Porque a gente só tem uma usina. Aí já ficou vermelhinho lá, né? Então significa que eu fiz alguma coisa errada. Se eu quisesse acessar, por exemplo, o VMIN dessa usina, é só eu colocar agora aqui VMIN. Opa, deu errado, né? Por quê? Olha bem como é que a gente definiu o VMIN. Só a primeira letra maiúscula, né? Então é importante a gente tomar cuidado com essas questões de letra maiúscula e letra minúscula. VMIN, pronto, vai imprimir o 20 lá, né? Se eu quiser acessar os dados da termoelétrica, UTE 0, vamos tirar aqui essa informação. Ele vai imprimir todas as informações da primeira UTE lá. GT1, capacidade. Se eu quiser agora a segunda UTE, só eu pegar o UTE 1. E assim por diante, né? Eu quero acessar agora o custo de déficit. É só colocar DGE. Se eu colocar apenas DGE, eu vou estar acessando essa posição aqui, que é o meu dicionário de dados gerais, né? Então vamos lá. Ele vai imprimir tudo, né? Opa! Olha novamente, né? Eu coloquei o G minúsculo aqui e era maiúsculo. Tá lá, né? Ele imprimiu todas as informações de dados gerais. Se eu quisesse especificamente o custo de déficit, era só colocar aqui, né? CDEF. Aí apareceu 500. Então deu pra gente perceber que a gente tem, né, nessa variável sistema, todas as informações, né, autocontidas. Se eu escrever print sistema, ele vai colocar tudo junto lá, né? Então ele coloca todas as informações que estão ali encapsuladas nesse dicionário sistema. Então isso vai ser muito útil, né? Organizar os dados dessa forma vai ser muito útil para a gente no decorrer do programa, que quando a gente quiser passar para uma função todas as informações do sistema, basta utilizar esse dicionáriozinho que a gente acabou de criar. Aqui está a função que implementa o algoritmo da programação dinâmica dual determinística. A gente começa aqui com um bloco de texto, apenas apontando, né, que a gente vai começar a descrever o algoritmo. E aqui embaixo a gente tem a função. Inicialmente eu importo duas bibliotecas que a gente pode utilizar no decorrer dessa função. Uma é a NumPy, a gente já conhece, né? Que oferece a versatilidade de lidar com vetores, matrizes, diversas funções matemáticas, e ela é realmente muito utilizada em praticamente todo o desenvolvimento em Python. Então a gente importa NumPy, como a gente vai usar muito as classes, né, e funções dessa biblioteca, a gente dá um apelido para ela que é np. Aí toda vez que eu quiser acessar alguma coisa dentro da biblioteca é só colocar np ponto e a função ou método associado, né, à biblioteca. E a outra é o time, né, é uma biblioteca usada para a gente poder controlar o tempo.
A gente começa, né, definindo uma função que é a PDDB. Só relembrando, né, como é que funciona a função em Python. Né? Eu vou abrir aqui um bloco de código só para a gente poder dar um exemplo. Né? Então eu coloco aqui, né, def imprime térmicas. Então essa é uma função, o nome da função é imprime térmicas. E ela vai receber o nosso caso. 2 pontos. Então o caso é um parâmetro de entrada, né, e imprime térmicas é o nome da função. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for usina térmica in caso UTE. 2 pontos. Aí aqui eu vou colocar print usina térmica. Pronto. A minha função vai ser somente isso, né? E aqui eu vou chamar a função, né? Eu vou colocar assim, imprime térmicas e vou passar como parâmetro o meu sistema. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Olha que interessante, né? Então, aqui, essa área marcada em azul, né, é o escopo da minha função. E aqui eu estou chamando a função, né? Então eu coloquei imprime térmicas, o nome da função, e eu passei como parâmetro o sistema. O sistema é o dicionário de dados, né? A gente está vendo ali que encapsula todas as informações, né, do sistema que a gente está estudando, que é o nosso problema de instância mínima. Então, quando eu chamo a função, esse sistema, né, ele vai ser colocado aqui nesse meu parâmetro de entrada caso. E aí o que eu estou fazendo? Eu faço um for, eu vou percorrer, né, dentro desse dicionário de dados a gente tem uma lista de usinas térmicas, então eu vou percorrer toda a lista de usinas térmicas e em cada passada, né, do laço for, a usina térmica, cada usina térmica da lista vai ser colocada nessa minha variável aqui de controle, né, que é a usina térmica. Eu simplesmente escrevo print usina térmica. E aí a gente está vendo a impressão aqui embaixo, né? Usina térmica 1, capacidade 15, custo 10, usina térmica 2, capacidade 10 e custo 25. Então é muito simples realmente a gente usar a função. Se a gente quisesse, por exemplo, retornar um parâmetro de saída, a gente poderia fazer o seguinte, né? Colocar aqui, por exemplo, return true, significando que tudo correu bem, né? Aí eu poderia colocar aqui embaixo, né? Por exemplo, deu certo, o parâmetro de saída da função, né? Aí agora eu vou colocar aqui print deu certo. Olha o que vai acontecer, né? Beleza, né? A gente lá dentro da função, ele imprimiu o que a gente queria, aí ele retornou true, aí quando ele volta aqui para o programa principal, né? A gente põe print deu certo, ele imprime lá o true, beleza? Realmente é bastante simples a gente utilizar funções em Python, né? Usando essas definições que a gente mostrou aqui. E aqui embaixo a gente percebe que a gente começa justamente definindo uma função chamada PDDD. Essa função ela recebe quais parâmetros de entrada? O nosso sistema, que é o dicionário com todas as informações que a gente precisa, né, do nosso problema de instância mínima. A gente recebe aqui o cenário. Já que é um problema determinístico, a gente considera que o cenário é conhecido. Aí eu estou especificando aqui, se eu quero fazer a otimização considerando que vai acontecer o cenário otimista ou o cenário pessimista. E aqui eu tenho uma variável que vai ser true ou false, imprime. Se essa variável for true, a gente vai imprimir o resultado do problema. Se a variável for false, eu não vou realizar essa impressão. Beleza. Entendido essa questão da função, eu vou apagar esse bloco aqui, porque ele não vai ser útil para a gente usou só para poder exemplificar. É só vir aqui e clicar na lixeirinha aqui no canto direito. Inicialmente, a gente começa definindo duas variáveis, uma chamada num.uhe e a outra chamada num.ute. A num.uhe ela vai conter a quantidade de usinas hidrelétricas existentes no problema, né, no nosso sistema. E a num.te vai conter a quantidade de usinas termoelétricas contidas, né, nesse caso exemplo. Observe que a gente está acessando aqui o nosso sistema e dentro do sistema, né, dentro do nosso dicionário sistema, a gente está acessando a lista de UHE. E esse comando len, ele retorna a quantidade de elementos na lista UHE. No nosso caso aqui vai ser 1. E o num.ute, ele vai retornar, né, a quantidade de elementos da lista UTE. Bom, em seguida, nesse trecho de código, a gente define uma lista vazia denominada pote de corte. Daqui a pouco, né, no decorrer do algoritmo, a gente vai inserir nessa lista todos os cortes calculados. A gente vai ter que definir para qual mês esse corte se refere, os
coeficientes de inclinação do corte, os termos independentes, então tudo vai estar nesse pote de corte. Na medida em que a gente for utilizando esses cortes, a gente vai ter que selecionar, né, de qual estágio ele pertence, e aí a gente vai construindo a função de custo futuro dentro dos problemas de otimização, dentro dos PPLs. É claro que essa foi a estratégia de solução que eu adotei, né? Esse algoritmo ele poderia ser implementado de forma diferente de acordo com a pessoa que estiver programando, né? Aqui a gente vai computar o tempo atual, né? Então essa variável t ela vai armazenar qual o instante atual. Quando a gente terminar a execução desse algoritmo, a gente vai verificar o tempo de finalização do algoritmo. A diferença então entre o tempo inicial e o tempo final vai nos dizer, né, quanto tempo foi necessário para a gente executar o algoritmo. Isso vai ser importante para a gente avaliar o desempenho do algoritmo, da implementação que a gente realizou. Essa variável tolerância aqui, ela vai servir para medir a distância, né, entre os EINF e os ESUP. Quando eles forem iguais, significa que o processo convergiu e a gente interrompe, né, o processo interativo. Essa variável aqui, iteração, ela vai controlar, né, quantas iterações foram realizadas. Os EINF e os ESUP, né, eles que têm que realmente se encontrarem para a gente determinar a convergência do processo. Inicialmente, né, a gente define os EINF igual a zero e os ESUP igual a infinito, embora a gente não os tenha calculado ainda, né? Mas isso vai servir para a gente conseguir entrar aqui dentro desse while, né? Então a gente vai ficar preso dentro do while enquanto, né, a diferença entre os ESUP e os EINF, né, o valor absoluto dessa diferença, observe que aqui a gente está usando, né, o NumPy, né, olha aqui, né, o np.abs, a gente faz a diferença entre os ESUP e os EINF e calcula o valor absoluto dessa diferença. Enquanto isso for maior do que a tolerância, a gente vai ficar dentro do while. Observe que a variável zsup, né, na realidade, ela é, tanto o zsup quanto o zinf, ela é uma lista. E aí, a cada iteração, a gente vai guardando o valor, né, do respectivo zinf e do zsup. Que aí, no final, a gente vai poder imprimir, né, como é que a convergência foi realizada. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Por enquanto, a iteração é 0. Aí, eu estou acessando o zsup na posição 0. Quanto que ele vale? Infinito. E o zinf também na posição 0. Quanto que ele vale? 0. A diferença entre os dois vai dar um valor muito grande, que é maior que a tolerância. Aí a gente vai entrar aqui no processo while. Agora eu vou subir aqui para a gente poder analisar, né, o que acontece tanto na etapa forward quanto na etapa backward. Uma vez dentro do while, a gente vai ter que inicialmente fazer uma forward e posteriormente a backward. Então existem dois momentos aí que a gente vai ter que avaliar. Vamos analisar esse primeiro bloco, né, da forward. Durante o processo forward, é importante que a gente consiga memorizar os resultados de todos os problemas de programação linear, né? Por que a gente precisa fazer isso? Que quando a gente for fazer a backward, a gente vai precisar visitar os mesmos estados. Por isso, é interessante que a gente memorize, né, todos os resultados obtidos durante a forward. Um outro motivo da gente armazenar esses resultados é porque, após a execução da última forward e a gente obter a convergência, essa última forward, ela corresponde à operação ótima do sistema. Então, por esses dois motivos, a gente precisa memorizar os resultados de todos os PPLs. Para isso, a gente criou essa lista memória, né? Que, por enquanto, ela está vazia e ela vai sofrer, então, acréscimos, né, ao longo da forward. O zsup, por enquanto a gente está na iteração 0, ele vai acumular todos os custos imediatos obtidos ao longo do processo. Então, por isso, a gente inicializa o zsup com 0. Após a resolução do problema de cada estágio, a gente vai acrescentando no zsup o custo imediato. Feito isso, nós estamos prontos para adentrar no primeiro laço, né, que vai percorrer do primeiro estágio até o último. Para isso, a gente faz esse for, né? Então, for e est in range número de estágios. Como é que a gente obtém o número de estágios? Essa informação está lá nos dados gerais do nosso sistema. É só acessar, né, a posição nrest, né, do dicionário dados gerais. A gente fez isso, né, através do sistema dgrnrest. E o número de estágios é 3. Então, quando você executa esse range, né, ele vai fazer com que o est assuma os seguintes valores, né, 0, 1 e 2. O volume inicial de cada usina, ele também varia, né, em cada estágio. No primeiro estágio,
o volume inicial é aquele que a gente está visualizando, né, em cada um dos reservatórios. Por isso tem esse if e o else, né? Então, se nós estamos no estágio 0, que é o primeiro estágio, a gente vai percorrer todas as usinas e vamos colocar o volume inicial dessas usinas, nós vamos colocar nessa lista VI. Observe que a gente está acessando o nosso sistema na posição do dicionário UHE, que é uma lista, então eu estou percorrendo toda essa lista, e na medida que eu percorro a lista, eu vou colocando cada usina na variável use. E aí a gente vai dar um append na minha lista VI com o volume inicial de cada usina. Observe esse use VI aqui. Então, ao final desse laço for em azul, a gente vai ter uma lista VI contendo os volumes iniciais de cada usina, que nesse caso aqui, já que é o primeiro estágio, é o volume realmente que a usina possui no início do período de planejamento. E se o IEST não for igual a 0? Isso significa que eu estou ou no estágio 2 ou no estágio 3, nesse problema de instância mínima. Qual que vai ser o VI para esses problemas? Vai ser o volume final do estágio anterior, como a gente viu lá na aula teórica, né? Então, se o IEST não for igual a 0, a gente vai entrar no else, né? Da mesma forma, a gente vai percorrer todas as usinas, mas agora eu vou querer pegar o resultado, né? Que foi o resultado do problema de otimização que a gente resolveu. E eu vou querer pegar o VF, que é o volume final do mês anterior, e colocar no VI. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho melhor como que é esse dicionário de dados aí, resultados. Em seguida, a gente vai iniciar uma lista vazia, né, chamada AFL, que é a abreviatura de afluência, e eu vou percorrer todas as usinas e eu vou ter que ir inserindo nessa lista, né, de acordo com a posição da usina, eu vou inserir a afluência naquela usina, né, de acordo com o estágio que eu estou, que é o IEST, e de acordo com o cenário escolhido, né, que veio através de um parâmetro de entrada da função. Esse aí vai ser o cenário otimista ou o cenário pessimista. Então, eu vou colocar para cada usina a afluência esperada naquele estágio. Nos aproximamos agora do coração dessa função. Nós temos o sistema, nós temos o volume inicial de cada usina, de acordo com esse estágio IEST, nós temos a afluência de cada usina. Então agora nós estamos prontos para chamar a função que vai realizar o despacho hidrotérmico, que a gente chamou de despacho PDDD. Daqui a pouco a gente vai adentrar nessa função e analisar exatamente o que acontece lá. Muito embora, na aula 2, a gente já descreveu o funcionamento dessa função com detalhes também. Então nós vamos fazer novamente, só para essa aula 5 ficar completa, tá certo? E após a resolução do problema de despacho, todas as variáveis de decisão, volume final das usinas hidrelétricas, volumes turbinados, volume vertido, geração térmica de todas as térmicas, déficit, o custo futuro, o custo imediato, tudo isso vai ser retornado num dicionário que vai ser guardado nessa variável aqui, resultado. Esse parâmetro pote de corte é uma lista contendo todos os cortes que já foram calculados até o momento. Na primeira iteração, obviamente, essa lista vai estar vazia. Daqui a pouco a gente vai entender mais plenamente como que essa lista pote de corte é construída. O parâmetro seguinte, o IEST mais 1, ele se refere aos cortes que a gente vai utilizar. Se eu estou no estágio IEST, obviamente a gente vai buscar os cortes da função de custo futuro IEST mais 1. E o último parâmetro, o imprime, caso a gente queira imprimir na tela o resultado desse problema de despacho hidrotérmico específico. Então, sublinhado em vermelho, você pode ver todos os parâmetros de entrada da função despacho PDDD. O sistema, VI, AFL, pote corte, IEST mais 1 e imprime. Ao final dessa função, todas as variáveis de decisão ficarão armazenadas lá no resultados, no dicionário de dados resultado. No interior da função despacho PDDD, o que é feito, né? Vamos, por enquanto, relembrar, né, como que é resolvido o problema de despacho hidrotérmico. O problema de programação linear a ser resolvido no estágio I, ele vai ser, né, minimizar uma função de custo imediato
do estágio I, que corresponde o custo com as térmicas e déficit, mais o custo futuro a partir do estágio seguinte, do estágio I mais 1, sujeito a, né, as restrições de balanço hídrico e as restrições de atendimento à demanda. O acoplamento entre os estágios I e I mais 1 se dá através da função de custo futuro, composta, né, por N cortes, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um corte, né, o alfa maior ou igual que A1 vezes VF mais B1, alfa maior ou igual a A2 vezes VF mais B2 e assim por diante, né? Por enquanto a gente não tem nenhum corte ainda, né? Na primeira iteração, esse conjunto de cortes está vazio, né? No estágio I mais 1, né, como é que essa função de custo futuro é organizada, né? Então a gente vai mostrar aqui um exemplo para o caso de uma única usina hidrelétrica, então vai ser uma função bidimensional, relacionando o volume inicial do estágio I, né? Esse I na realidade é correspondente ao estágio I mais 1, que é igual, né, ao volume final do estágio anterior. Então para cada volume a gente vai ter um alfa correspondente. Esse alfa contempla o custo, né, do estágio I mais 1 até o final. E a gente tem os cortes, né? Então aqui eu estou colocando em marrom dois cortes. Se a restrição, né, é alfa maior ou igual, né, então a gente tá olhando para a área acima dos cortes, né? Então quando você pega a área de interseção, nesse caso aqui entre os dois cortes, aí vai dar, né, essa área sombreada em marrom. Observem que na primeira iteração, né, não existe corte nenhum por enquanto, tá certo? E na medida que as iterações vão se sucedendo, a gente vai inserindo cortes. E aí a gente vai, né, com o volume final, que é uma variável de decisão do estágio I, a gente consegue consultar a função e capturar, né, o alfa I mais 1. Como a gente viu aqui, né, em roxo a gente mostrou esse processo. Então isso aí está implementado na função despacho PDDD, que a gente vai depois adentrar nessa função daqui a pouco. Resolvido o problema de despacho hidrotérmico, a gente vai ter que atualizar a variável ZSUP. O ZSUP ele acumula, né, o custo imediato de cada estágio. O dicionário resultado, né, que veio da função de despacho hidrotérmico, ele retorna apenas o custo total e o custo futuro. Obviamente a diferença entre os dois vai ser o custo imediato. Então o ZSUP, né, dessa iteração, a gente está na iteração 0. O ZSUP da iteração 0 foi inicializado com 0. Eu uso mais igual, né, para poder incrementar essa variável justamente com o valor do custo imediato. Então a gente vai fazer isso, né, para cada estágio, né, dentro desse laço for. Em seguida, a gente verifica se o estágio é 0, né? Então if e este igual a 0, o valor do custo total, né, o valor da FOB, na realidade é o valor do ZINF. Então, se a gente tiver acabado de resolver o problema do estágio 0, a gente vai atribuir, né, o valor da FOB, que é o custo total que está no dicionário resultado, a gente vai atribuir isso ao ZINF dessa iteração, que é a iteração 0. Para finalizar, esse laço for, que está destacado em vermelho, a gente dá um append na nossa lista memória. Eu pego o resultado, que é o resultado do problema de despacho hidrotérmico, né, de cada estágio que a gente vai resolvendo durante o for, e a gente vai acrescentando isso, né, na lista memória, que foi inicializada lá como uma lista vazia. Com isso, a gente consegue chegar ao final, né, do processo forward, que está destacado aqui em vermelho. Ao terminar, né, a execução desse laço, né, que percorre todos os estágios, né, a gente vai ter na lista memória o resultado de todos os problemas de programação linear de cada um dos estágios. E a gente vai ter no ZINF e no ZSUP a estimativa inferior e a estimativa superior. Com isso a gente pode avaliar, né, se o ZINF e o ZSUP forem iguais, a gente simplesmente interrompe o while e o processo está convergido. E o resultado, né, ótimo do problema de despacho hidrotérmico para todos os estágios vai estar na lista memória. Se o ZSUP e o ZINF ainda não forem iguais, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente adiciona uma posição a mais, né, no ZINF e no ZSUP para que, né, na próxima iteração ela seja atualizada. Então a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Ao final da primeira forward, tanto o ZINF quanto o ZSUP, essas listas vão ter apenas uma posição preenchida, né? O ZINF com o respectivo ZINF da iteração 0 e o ZSUP com o ZSUP da iteração 0. Então,
Esses dois comandos, o que vai fazer? Eles vão inserir uma posição a mais, tanto no ZINF quanto no ZSUP, repetindo os valores da iteração 0. Só que quando a gente chegar na iteração 1, esses valores vão ser atualizados de acordo com o que ocorrer na iteração 1. E assim sucessivamente, com as outras iterações, o procedimento se repete. E agora a gente pode incrementar, né, o contador de iteração. Então, iteração mais igual a 1. Nesse momento, a gente consegue passar agora para a análise da etapa backward. Vamos subir aqui, né, para a gente poder conseguir visualizar a rotina backward como um todo, né? Em verde, a gente consegue ver o laço, né, o for, que vai implementar o processo de recursão do último estágio em direção ao primeiro. O processo é muito parecido com a forward, né? Só que esse for ele vai usar o NP arrange, né? Com isso a gente vai utilizar 3 parâmetros, né? Então o primeiro parâmetro é o estágio inicial que você quer carregar, né? No caso vai ser o 2, né? Que equivale ao terceiro estágio. Aí você vai ter que decrescer. Aí você coloca o passo aqui, que é o -1, e aí depois você coloca o ponto em que você quer parar. Esse ponto ele é exclusivo. Então, a gente vai sair do 2 e quer parar no 0, né? Então, para isso, a gente coloca o último ponto, né, como sendo o -1. Aí você coloca, então, né, os parâmetros 2, -1, -1. Então, ele vai começar no 2, decrescer, e vai parar no -1 exclusivo. Então, o IEST, né, essa variável de controle do for, ela vai assumir os valores, né, 2, 1 e 0 nessa sequência. Da mesma forma que a gente fez na backward, a gente tem que se preocupar em definir o volume inicial das usinas. Se for o estágio 0, ou seja, se o IEST for 0, obviamente o volume inicial das usinas vai ser o que está definido lá no sistema, né? Porque a gente conhece, né? O IEST 0 refere-se ao primeiro estágio. Se o IEST for diferente de 0, a gente também tem o volume inicial, né? Só que ele foi calculado durante a forward. Por isso que a gente vai ter que acessar agora a lista memória. Basta que a gente acesse a lista memória na posição IEST-1, que o volume inicial do estágio atual é igual, né, ao volume final do estágio anterior. E aí a gente percorre todas as usinas, né, estabelecendo que o volume inicial de cada usina vai ser igual ao volume final que ela terminou o mês anterior. Isso já foi calculado durante a forward. E para as afluências, né, a gente vai colocar, a gente já sabe o estágio que está na variável IEST, o cenário veio como um parâmetro de entrada da nossa função, o cenário é determinístico, né? Aí a gente coloca a afluência de cada usina na lista de afluências. Agora nós temos tudo pronto para chamar a função despacho PDD, que vai realizar o despacho desse estágio que a gente está resolvendo. A gente tem o sistema com os dados de todas as usinas hidrelétricas, termoelétricas do sistema, o volume inicial de todas as usinas hidrelétricas, a afluência de todas as usinas hidrelétricas, o pote de corte, que é uma lista com todos os cortes criados até o momento. É claro que na primeira iteração essa lista ainda vai estar vazia, e a gente tem que apontar, né, para qual função de custo futuro que a gente quer considerar os cortes. Então a gente sempre coloca o IEST mais 1. Eu estou no estágio IEST, a gente vai consultar a função de custo futuro do IEST mais 1, e a gente tem aquela flagzinha, né, para poder indicar a impressão ou não dos resultados do problema de despacho daquele mês. Quando o problema for resolvido, todos os resultados, né, vão ser colocados na variável resultado, que é um dicionário de dados, né, com todas as variáveis de decisão, multiplicadores de Lagrange, valor da FOB e etc. Nesse momento, na backward, a gente vai ter que calcular um novo corte. Então, a cada problema que é resolvido na backward, a gente calcula um novo corte. E a gente vai fazer isso a seguir. Assim que a gente acaba de resolver, né, um problema de despacho hidrotérmico de um estágio, a gente tem condições de incluir um corte. Para isso, a gente tem que lembrar desse gráfico, né? Para o caso de uma única usina, é um gráfico bidimensional relacionando o volume inicial da usina, né, no estágio IEST, que é o estágio que a gente acabou de resolver, com alfa, né, que é o custo total. Com as variáveis de decisão que você tem lá no dicionário resultado, a gente consegue plotar exatamente esse ponto, né, que relaciona
custo total, que na realidade é o valor da FOB, e o meu volume inicial. Na realidade, esse é um dos infinitos pontos que compõem a função de custo futuro que está ali em roxo, não é isso? A gente consegue construir a tangente a essa curva exatamente nesse ponto, que é o que a gente chama de corte de Benders, né? O que eu conheço dessa reta em vermelho, né? A gente conhece o coeficiente de inclinação da reta, que é o custo marginal da água da usina hidrelétrica, da única usina hidrelétrica que eu tenho, né? Se tivessem mais usinas, né, a gente teria outros custos marginais da água também. Aí a equação da reta, ela vai relacionar o alfa, né, com o volume. Então o alfa vai ser igual ao A, que é o coeficiente de inclinação, ou CMA, vezes o volume, mais o B, que é um termo independente, né? Então, o A a gente já conhece. E para a gente calcular o B, basta a gente substituir o ponto, né? Então, o alfa vai ser o custo total, igual ao A, que é o CMA, vezes o V, que é o volume inicial. Com isso, a gente consegue calcular o valor de B, né? B vai ser igual, né, ao meu termo independente, né, da equação, que vai ser dado por custo total menos o CMA vezes o VI. Isso para o caso de uma única usina hidrelétrica. Se eu tiver múltiplas usinas hidrelétricas, né, ou mais de uma UHE, o termo independente vai ser dado por, né, custo total menos um somatório, né, que envolve a multiplicação, né, de todos os custos marginais vezes os respectivos volumes iniciais. E é isso que a gente vai implementar nesse trecho de código que a gente vai destacar agora. Inicialmente, a gente cria uma lista vazia, denominada coefs. Essa lista ela vai receber os multiplicadores de Lagrange ou os custos marginais da água de cada uma das usinas, que são retirados diretamente das equações de balanço hídrico. Para o problema de instância mínima, essa lista coefs vai ter uma única posição. O termo independente, como é que ele é calculado? É o custo total, né, menos um determinado somatório. Por isso, a gente inicializa o termo independente com o custo total, que é o valor da FOB que vem do problema de otimização. E dentro do laço for, que percorre todas as usinas, a gente vai deduzindo, né, do termo independente o custo marginal da água vezes o volume inicial. E com isso, então, ao final do laço for, o termo independente vai estar com um valor correto, né? O que acontece no final desse trecho de código? A gente tem o nosso corte, né, que é composto pelo termo independente e pelos coeficientes angulares, né, associados, né, a cada uma das usinas hidrelétricas. Com isso, eu crio esse dicionário corte, que é composto por 3 posições. Uma posição, a primeira delas é o estágio, que vai ser igual ao IEST. Com isso, eu carimbo esse corte que eu acabei de criar ao estágio IEST. Depois eu coloco o termo independente, que é a segunda posição, e depois a última posição, que é a coefs, a gente anexa a lista dos coeficientes angulares. A partir daí, o que a gente faz? A gente vai ter que jogar esse nosso corte dentro do pote de corte. Para isso a gente usa o comando append, né? Então, pote de corte, ponto, append corte. Com isso, o pote de corte ele vai acumulando todos os cortes, né? E no momento correto a gente vai poder separar os cortes de cada estágio. Agora, então, a gente retorna, né, para o estágio anterior e vai percorrendo, né, recursivamente todos os estágios até chegar no estágio 0. E então, para cada um dos estágios, a gente vai inserindo, né, um novo corte lá no nosso pote de corte. Ao final do processo, né, como a gente está na iteração 1 e o ZINF ele é diferente do ZSUP, a gente não sai do while, a gente vai voltar lá no início do while de novo e começar uma nova forward, né? Assim que for finalizada uma forward e o ZINF for igual ao ZSUP, através do comando break, o programa ele sairá do while e vai cair nessa linha aqui do código, que vai computar a diferença de tempo, né, atual em relação ao momento em que a gente começou o processo iterativo. E aí vai ser impresso na tela quanto tempo foi necessário
para a gente realizar, né, todas as iterações do algoritmo da PDDD. Então vamos subir novamente aqui para a gente poder analisar agora a forma como a gente organiza o resultado, que vai ser armazenado num dicionário e ele vai ser o parâmetro de saída da nossa função. Devemos lembrar que a lista memória, ela contém, né, todos os resultados obtidos na última forward, que é através da qual a gente obteve a convergência. Então o que nós temos que fazer agora é apenas organizar isso de tal forma, né, para que ao externar esse resultado, a gente tenha um dicionário, né, bastante fácil de ser acessado. Esse trecho de código destacado em verde, ele prepara todas as listas que estão mostradas à direita. Por exemplo, a gente tem a lista de volume final, que vai estar organizada de forma matricial, onde nas linhas estão as usinas hidrelétricas. Exemplificadamente, nós colocamos ali 1, 2 e tantas quantas, né? Nesse exemplo, a gente só vai ter uma linha, que a gente só tem uma usina hidrelétrica, e nas colunas a gente tem os estágios. Nessa lista VF, a gente vai ter o quê? A decisão operativa ótima, né, referente aos volumes finais das usinas hidrelétricas. E assim sucessivamente para todas as outras variáveis de decisão. Então a gente organiza, né, temporalmente e separa por usina. Isso para o VT, para o VV. A gente vai guardar também o multiplicador de Lagrange, né, que é o custo marginal da água. Em relação à térmica, a gente vai ter algo similar para a geração térmica, né? Então eu vou ter a geração térmica ótima, né, de cada usina, que estão organizadas em linhas, para cada um dos estágios, 1, 2, 3, que é o nosso exemplo, né? Mais quantos forem. No caso do déficit e do CMO, a gente só vai ter mesmo uma linha, né? Porque no caso do déficit e CMO, a gente vai ter uma variável de decisão por estágio. E o custo total vai ser um valor escalar, né, que reflete o custo de operação ótimo, que vai ser a soma dos custos imediatos de todos os estágios. Bom, entendido isso, vamos analisar o trecho final aqui da nossa função, né? Vamos verificar o que esse trecho destacado do código faz. Bom, a partir dessas listas que a gente mostrou, a gente vai criar agora mais um nível de organização para a gente poder externar os resultados. O que vai ser feito? A gente vai criar uma lista UHE. Essa lista ela vai conter dicionários em cada uma das suas posições. Então a gente vai ter usina 1, usina 2 e assim por diante. No problema de instância mínima, só vai existir a usina 1. Dentro da usina 1, a gente vai ter um outro dicionário, né? Que vai ser o quê, né? Ele vai ter o VF, e aí a gente vai ter tantos elementos quanto forem o número de estágios. O VT, a mesma forma, o VV, essas aqui são as variáveis de decisão, e associado às hidrelétricas, ainda a gente tem o multiplicador de Lagrange das equações de balanço hídrico. Eu estou colocando aqui 3 elementos, né, em cada uma dessas listas, né, que estão integradas ao dicionário usina, porque a gente tem 3 estágios. Se a gente tivesse 5 anos, a gente teria 60, né? 5 vezes 12, 60 elementos em cada uma dessas listas. Então, olha bem, né? A lista UHE, ela vai ter diversos dicionários. Em cada um dos dicionários, a gente vai ter elementos que são listas, né? Que são os valores ótimos, né, obtidos para o VF, para o VT e para o VV. Da mesma forma, a gente vai criar a lista UTE. Na lista UTE, a gente vai ter usinas térmicas, né? Usina 1, usina 2 e assim sucessivamente. Só que em cada um desses dicionários, a gente vai ter apenas uma posição, né? Que é o GT. E o GT vai ser uma lista contendo as decisões ótimas para cada um dos estágios. Dessa forma, a gente vai conseguir acessar, né, as decisões ótimas muito rapidamente, né, para cada uma das usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Para finalizar, então, essa função, né, a gente sintetiza, né, todos os resultados obtidos, né, do problema de despacho hidrotérmico ótimo nesse dicionário denominado resultado. Esse dicionário ele vai conter 3 posições. Uma posição chamada DGE,
a outra posição chamada UHE e a outra posição chamada UTE. A primeira posição, DGER, é um dicionário de dados. Então, para você acessar essa posição, é só você colocar resultado, né? Especifica a posição DGER e o custo total. Da mesma forma, você pode acessar as outras, né? O CMO, por exemplo, resultado DGER CMO, sempre prestando atenção com as letras minúsculas e maiúsculas, né? Resultado DGER déficit, vai retornar uma lista, né, com os déficits em cada estágio. Resultado DGER ZINF, que vai retornar uma lista com o valor de ZINF em cada uma das iterações. A mesma coisa o ZSUP, que vai retornar uma lista com o valor do ZSUP em cada uma das iterações. E resultado DGER NR iterações, que vai retornar um escalar com o número de iterações necessárias, né, para poder resolver o problema. Em seguida, a gente tem o resultado UHE. O resultado UHE vai me retornar uma lista com tantos elementos quantas forem as usinas hidrelétricas. Então, por exemplo, resultado UHE 0 vai me retornar todo o despacho ótimo da usina 0, né, que é a única usina que a gente tem. Então, esse resultado UHE 0 vai me retornar um dicionário contendo o VF, o VT, o VV e o CMA. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar todos os VFs, né, dessa usina, né, ao longo do meu período de planejamento, é só eu utilizar da seguinte forma, né? Resultado, UHE 0 e VF. Aí eu vou ter acesso a uma lista, né, com os 3 volumes finais dessa usina ao longo do período de planejamento. Organização análoga, né, é para a terceira posição, que é o resultado UTE. Ele vai me retornar uma lista, né, com um dicionário para cada usina termoelétrica. Então, se eu acessar resultado UTE 0, eu estou acessando os dados da primeira usina termoelétrica. Então, se eu colocar resultado UTE 0 GT, eu vou ter acesso a uma lista contendo a geração térmica, né, da primeira usina para os 3 estágios de planejamento. Essa estratégia permitiu, então, encapsular todos os resultados, né, referentes ao despacho hidrotérmico ótimo, né, desse problema para os 3 meses dentro de um único dicionário de dados, né, denominado resultado. Quando a gente coloca return resultado, essa função ela vai fornecer, né, através de um único parâmetro de saída, todas essas informações para o programa principal, né, que a chamou. Então agora nós estamos prontos para poder usar a rotina, né? O que eu vou fazer, né? Vamos criar aqui um bloco de código e vamos escrever assim, né? Resultado PDDD igual a PDD, que foi a rotina que a gente acabou de descrever. Eu vou passar os parâmetros, né? Sistema são as informações que eu tenho acerca do sistema, aquele dicionário que condensa todas as informações das hidrelétricas, térmicas e os dados gerais. Esse 0 é o cenário, a gente está escolhendo aqui o cenário otimista, né? Lembre-se que a programação dinâmica dual determinística, né? Então nós estamos assumindo que nós acreditamos que irá acontecer o cenário otimista. E imprime false, né? Porque eu não quero que ocorra a impressão dos dados. Então é só rodar e tá aqui, né? Ele imprimiu o tempo decorrido da PDD. Ele gastou aí 0,07 segundos, então ele conseguiu realmente executar de forma bastante rápida, né, o algoritmo. Realmente o problema é muito pequeno, ele consegue fazer isso rapidamente. Se eu quiser acessar os resultados, observe então que essa rotina, ela externou os resultados, a saída, né, vai ser armazenada nessa variável resultado PDD. Então se eu escrever aqui print resultado PDD, ele vai imprimir, né, todas as informações. Opa, eu digitei errado aqui, né? Resultado PDD, ele vai imprimir todas as informações, né, de forma condensada, né? Então ele colocou aqui o primeiro elemento, né, D gerais, colocou o custo total de operação, colocou o CMO, déficit, né, e assim por diante. Só por curiosidade, né, se eu colocar aqui, né, o cenário pessimista, o que a gente espera, né? Que esse custo total aqui aumente, tá 652,50. Vamos rodar com o cenário pessimista. Rodou, o tempo decorrido foi muito parecido, né? Na hora que eu imprimo o resultado, olha lá. Passou, o custo total passou para 1.032,50. Realmente foi
foi mais caro, tá certo? E aí, se eu quiser acessar, por exemplo, só os dados gerais, como a gente tinha visto, né? É só eu colocar resultado DGER. Pronto, né? A gente vai acessar apenas os dados gerais. Aí eu tenho aqui o custo total, o CMO, o custo marginal, então vai ser uma lista, né, mostrando o custo marginal de operação em cada um dos estágios, menos 25. O que a gente depreende com isso aí, né? Se é menos 25, a gente percebe que a térmica marginal é a térmica 2. Esse é justamente o custo da térmica 2. Então, com certeza, em todos os estágios, né, a térmica 1 vai estar utilizada plenamente e a térmica 2 ela vai estar parcialmente utilizada. Se eu quiser acessar os dados da térmica, por exemplo, é só colocar aqui, né, UTE. A gente vai ver então a lista UTE, né? Olha o que apareceu aqui, né? Então a gente tem aqui um dicionário da térmica 1 e um dicionário da térmica 2. E a análise é justamente essa, né? Você vê que a térmica 1 ela está plenamente despachada em todos os 3 estágios e a térmica 2 ela está parcialmente despachada, né? No estágio 1 ela foi despachada com 10, no estágio 2 com 10 e no estágio 3 com 3,33. Então, voltando aqui para os dados gerais, né? Se eu colocar print DGER, ele vai mostrar só os dados gerais. Se eu quiser acessar só o custo total, eu venho aqui e ponho custo total. Tá lá, né? Apareceu só o 1032. Ah, eu quero só o CMO. Aí vai aparecer agora a lista com o CMO. Ah lá, menos 25, menos 25, menos 25. Ah, eu quero ver o ZINF, né? Como é que se comportou o limite inferior, né? Vamos lá, né? Aí vai aparecer agora. Ah lá, são 3 iterações. Apareceu o primeiro ZINF foi muito pequenininho, né? Que é aquela estimativa na primeira iteração é que a gente realmente não vai gastar nada. Na segunda iteração, o ZINF já foi melhor um pouquinho. Na terceira iteração, o ZINF foi 1032,50, que foi o valor de convergência. Esse aqui foi o custo total que a gente mostrou lá. Em relação às usinas hidrelétricas, né? É só eu colocar aqui, né? O HE. O HE. Vai aparecer agora todas as informações das hidrelétricas. Olha lá. Aqui tem a hidrelétrica 1, o VF, o VT, o VV e o CMA. Se eu quiser acessar os dados então da hidrelétrica específica, né, é só eu fazer o HE 0. Aí eu vou acessar realmente só os dados da minha hidrelétrica 0. No caso é a única que a gente tem, né? Se eu colocar aqui, se eu quiser saber só, por exemplo, quanto que foi turbinado em cada estágio, é só colocar aqui VT, né? VT. Então vai mostrar a informação de quanto foi turbinado em cada um dos estágios pela minha hidrelétrica. Ah, eu quero saber só o que foi turbinado no estágio 2, né? Aí eu ponho aqui o 1, né? Porque a gente tem o estágio, a gente acessa o vetor, né? 0, 1 nas posições 0, 1 e 2. Então na posição 1 a gente tem acesso ao que foi feito no segundo estágio. Aí eu venho aqui, ele vai imprimir só o 26 e 31. Então com essa forma, né, a gente acessa a função de despacho hidrotérmico, né, de forma muito simples, simplesmente com o nome da função, especifica o sistema, o cenário que a gente quer otimizar e essa opção de impressão, né, e o resultado vai vir todo aqui nesse dicionário aqui que condensa, né, todas as informações que a gente precisa. Então, antes da gente usar esse dicionário de resultado PDDD, para a gente poder traçar alguns gráficos e analisar como que o problema foi resolvido, a gente precisa discutir uma função que foi utilizada durante o processo iterativo. Então eu vou retornar aqui, tanto lá na backward, exatamente aqui, ó, essa função, né, que é o despacho PDDD. Ela foi utilizada tanto durante o processo backward quanto durante o processo forward, né? Ela recebe o volume inicial de todas as usinas, recebe as afluências, as usinas hidrelétricas, recebe os cortes, então ela faz o despacho hidrotérmico para um único estágio. Faltou a gente discutir essa função e mostrar como é que ela funciona. Aqui a chamada dela, né, durante o processo de backward e mais acima, né? E aqui a chamada dela durante o processo de forward. Aí eu vou subir mais um pouquinho, né, para a gente poder analisar essa função. Então aqui o início da PDDD, né, que é o algoritmo que a gente acabou de analisar, que implementa, né, a PDDD. E aqui, né, mais acima um pouquinho, a gente tem a função despacho PDDD. Tá aqui, né? Vamos então discutir passo a passo essa função, mas eu vou ser mais objetivo, porque essa função ela foi bastante explorada e detalhada durante as aulas 2A, 2B e 2C.
Portanto, eu peço, né, que vocês, né, retornem a essas aulas, né, onde o detalhamento dessa função foi feito com muito mais cuidado. Bom, quais são os parâmetros que essa função recebe, né? Ela recebe o sistema, que é o conjunto de dados, né, de todas as usinas hidrelétricas, térmicas e dados gerais do sistema. Ela recebe o volume inicial das usinas, então essa é uma lista, né, que vai conter o volume inicial de cada uma das usinas. Observe que para o primeiro estágio, né, sempre o volume inicial vai ser aquele que a gente está enxergando no reservatório, e para os estágios seguintes o volume inicial vai ser igual ao volume final do estágio anterior. Mas tudo isso, né, é controlado lá pela função PDDD, como a gente viu. O AFL, né, é um vetor que contém a afluência a cada uma das usinas hidrelétricas. O pote de corte, agora a gente já conhece, né, essa lista, ela contém todos os cortes que foram calculados até o momento. Então, cada elemento dessa lista pote de corte é um corte, onde a gente tem a identificação do estágio a que esse corte está associado, o termo independente e os coeficientes. O IEST é uma variável que vai me dizer o seguinte, né, de qual estágio eu quero pegar os cortes. Então, esse é um parâmetro importante, né? E o imprime é para a gente decidir se vai imprimir ou não as variáveis de decisão, né, quando elas forem calculadas, tá certo? Essas duas linhas, né, que é o NumHE e o NumUTE, a gente acessa, né, a lista de UHE do sistema, né, e a lista de UTE do sistema, e pega o tamanho dessas listas através do comando lem. Então, a NumHE vai guardar, né, a quantidade de usinas hidrelétricas e a NumUTE vai guardar as quantidades de usinas termoelétricas. Para a gente utilizar essa função, a gente está utilizando um pacote do Python, né, uma biblioteca do Python chamada CVX-OPT, que é uma biblioteca de otimização. Essa biblioteca é interessante, que ela é uma biblioteca livre, gratuita, e ela retorna uma série de informações que são muito importantes para nós, né, como, por exemplo, os multiplicadores de Lagrange. Dentro dessa biblioteca, a gente está pegando uma classe muito importante, que é a classe Modeling. E dentro da classe Modeling, a gente está pegando alguns métodos que vão ser importantes para a gente, né? Um deles é o Variable, que serve para a gente poder definir variáveis de decisão. O Solvers, que serve para a gente poder resolver os problemas. E o OP, abreviatura de Optimization Problem, que serve para a gente poder definir o problema de otimização. Então, todas essas classes, né, foram importantes de serem importadas, tá certo? Mas a biblioteca mãe aqui, né, que é a mais importante, né, é a CVX-OPT. Se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar uma vasta documentação sobre a CVX-OPT, que tem uma série de potencialidades e recursos. A gente está utilizando alguns deles. Bom, esse trecho aqui, ele é importante, né, porque aqui a gente está definindo as nossas variáveis de decisão. Então, a primeira variável de decisão é o volume final. Então, observe que eu já estou usando aqui o variable, né, que foi o método que eu importei lá da classe CVX-OPT Modeling. Então, quando você utiliza o variable, na realidade nós estamos dizendo que o VF vai ser um objeto. Então, associado a um objeto, a gente tem determinadas propriedades e métodos. Esse objeto variable é que vai ser utilizado na hora de resolver o problema de otimização, né? Então ele vai organizar, né, as variáveis de decisão que estão lá na função de custo futuro, nas restrições, e montar o problema de otimização. Então aqui realmente é o começo, né, na hora de você implementar a modelagem de qualquer problema de programação linear usando o CVX-OPT. É a definição das variáveis de decisão. Então, o que a gente está fazendo, né? Eu estou dizendo que o VF vai ser um vetor contendo tantas variáveis de decisão quantas forem as usinas hidrelétricas. E aqui a gente dá um nome para essa variável de decisão. Então, eu coloquei aqui volume final da usina. Da mesma forma, né, a gente tem o volume turbinado, que é o VT, também vai ser um vetor que vai ter tantas posições quanto o número de usinas hidrelétricas, e aqui eu dou o nome, né, para essa variável de decisão, que é o volume turbinado da usina. E assim por diante, né? Eu vou ter aqui o VV, que é o volume vertido, variable, né? Quantas variáveis de volume vertido eu vou ter? O número de usinas hidrelétricas. E o nome dela, volume vertido da usina. O GT,
o tamanho, né, desse vetor tem que ser igual ao número de usinas térmicas, né? Por isso eu coloquei o num UTE aqui. O nome dessa variável é a geração na usina térmica. Bom, existem duas variáveis que, na realidade, a gente não necessita de utilizar o vetor, né? Porque a variável déficit, a gente só vai ter uma variável decisão déficit. Da mesma maneira, a variável alfa, que está associada ao custo futuro, a gente só vai ter uma variável de decisão alfa, né? Então, por isso que a gente tem esse 1 aqui, né? Nessas duas linhas. E o nome, né? Déficit de energia no sistema e custo futuro. Então, a partir desse momento que a gente definiu as variáveis de decisão, a gente pode começar a construir a função objetivo e também as restrições. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a FOB, né, que é a função objetivo. O que a gente faz? A gente inicializa a FOB com 0. E a partir daí, a gente vai incrementando parcelas, né, que, obviamente, deverão envolver as variáveis de decisão. Então, a FOB ela vai ser igual a quê? Né? A um for, eu vou percorrer aqui todas as usinas térmicas e para cada usina térmica eu tenho que incluir uma parcela que vai ser o custo da usina térmica vezes a variável decisão geração térmica. Então, o que esse enumerate vai fazer? Né? Ele vai percorrer todas as usinas térmicas, né, que estão listadas lá no meu dicionário de entrada de dados, que é o sistema. E na medida que a gente percorrer, essa usina vai ser armazenada nessa variável de controle aqui, use, né? E o que o i vai fazer? Né? O i ele vai apenas vai apenas conter a posição, né, que essa usina está lá na minha lista de usinas térmicas. Então, o que eu estou fazendo? Né? FOB mais igual. O mais igual faz o quê? Né? É a mesma coisa que eu tivesse escrito. Né? FOB é igual a FOB, o valor anterior da FOB, mais o custo de operação da usina, vezes o GT. Então, aqui a gente vai percorrer todas as usinas térmicas, né, e vai fazer o somatório, né, que está presente lá na função objetivo, igual a gente viu na parte teórica. Muito bem, né? Além do custo de operação da térmica vezes a geração térmica, a gente tem o custo de déficit vezes o déficit. Aí está aqui. Essa linha vai fazer isso, né? FOB mais igual a sistema DGER CDEF. Então, aqui eu pego o custo de déficit vezes a variável de decisão déficit. A gente não pode esquecer que o vertimento também aparece na função objetivo, né? Uma penalização para a gente evitar um vertimento indesejável. Aí aqui eu vou ter que percorrer todas as usinas hidrelétricas, né? A gente faz um enumerate percorrendo todas as usinas hidrelétricas. O que o enumerate retorna? Né? Então, a cada passada aqui pelo laço for, né, o enumerate vai atribuir a essa variável use uma determinada usina que está na lista sistema OHE. E o i vai ser a posição que essa usina está na lista. Então, o que a gente faz? Né? FOB mais igual a 0,01. Então, isso aqui é minha penalização que eu estou dando para o vertimento na função objetivo, vezes a variável de decisão volume vertido. Então, até agora, a FOB ela é composta por quê? Né? FOB é igual a um somatório do custo de operação vezes a geração térmica, mais o custo de déficit vezes o déficit, mais um somatório de 0,01 vezes o vertimento, né, para todas as usinas hidrelétricas. E está faltando eu colocar só o alfa, que é o custo futuro. Então, a FOB mais igual a 1, que o alfa, né, aparece com coeficiente 1 lá na função objetivo, vezes o alfa. Então, ao terminar esse bloco, a gente realmente já compôs a nossa função objetivo plenamente. Definidas as variáveis de decisão e também a função objetivo, vamos passar agora para a definição das restrições. Então, eu vou subir aqui mais o programa, né, para a gente poder conseguir visualizar a parte final do programa. Bom, as restrições elas são inseridas em uma lista. Para tanto, a gente cria uma lista vazia chamada restrições. Vamos começar então com a restrição de balanço hídrico. A gente vai ter uma restrição de balanço hídrico para cada usina hidrelétrica. Olha como é que fica fácil, né? A gente vai percorrer todas as nossas usinas hidrelétricas. Para isso, então, a gente vai acessar a lista, né, sistema UHE. Aqui estão nossos dados, né, de entrada. Ao percorrer essa lista, cada usina vai sendo armazenada aqui na variável use e a posição dessa usina na lista na variável i. O que a gente vai fazer? Né? Eu vou pegar minha lista de restrições e vou dar um append nela. Né? Então, ou seja, eu vou inserir, eu vou jogar uma nova restrição
dentro dessa lista. Como é que essa restrição ela vai ser composta, né? Ela é dada por, né, o VF da usina I. Observe que o I aqui na primeira passada ele vai ser 0, então o VF da usina 0 vai ser igual a um float VI 0. Então isso aí chegou como parâmetro, né, que é o volume inicial da usina, mais um float AFLI, que é a fluência dessa usina, menos o volume turbinado, menos o VV. Então, as variáveis de decisão são, né, o VF, o VT e o VV. Então, essa é a restrição de balanço hídrico da usina 0, né, que vai ser a mesma, né, mesma formação para a usina 1, usina 2 e assim por diante, quantas usinas eu tiver. Observe somente, né, que aqui a gente está apresentando uma forma simplificada da equação de balanço hídrico, onde a gente não está considerando usinas em cascata, né? Então, a gente está considerando que em cada rio a gente só pode ter uma determinada usina. Mais à frente no curso, a gente vai elaborar um pouquinho mais essa restrição. A restrição seguinte é atendimento à demanda, né? Que está aqui, né? O que a gente vai fazer, né? A gente vai usar uma estratégia um pouquinho diferente. A gente vai colocar nessa variável aqui chamada AD todo o lado esquerdo da restrição de atendimento à demanda. Portanto, eu vou iniciar o AD com 0. Aí o que a gente vai fazer, né? Eu vou percorrer todas as usinas hidrelétricas e a gente vai adicionando ao AD o que, né? O Rho, que vai ser o use, a produtibilidade da usina, né? O use prod, vezes a variável de decisão volume turbinado. Então, para cada usina hidrelétrica, né, a gente vai colocar Rho da usina vezes o volume turbinado. Isso corresponde à geração das usinas. Em seguida, o que a gente vai ter que agregar, né, nesse AD? A geração das térmicas, que é a variável de decisão GT. Então, eu faço, né, vou percorrer todas as usinas hidrelétricas e para cada... eu vou percorrer todas as usinas térmicas, né, e para cada uma delas eu vou agregando, né, a variável de decisão geração térmica. Finalmente, depois que eu fizer isso, né, eu vou adicionar a variável de decisão déficit. Com isso, a gente monta, né, no AD, a gente vai estar com todo o lado esquerdo da equação de atendimento à demanda. E aí, agora, a gente vai acrescentar, né, a nossa única restrição de atendimento à demanda. Então, vou colocar restrições, ponto, append, AD igual. Então, esse lado esquerdo que a gente montou, ele deve ser igual a quê? A carga do meu sistema naquele estágio. Observe que quando o IEST, esse parâmetro aqui, né, ele vem como um parâmetro de entrada da função. E ele vai estar apontando para quê, né? Para justamente a posição seguinte, né? Então, a gente tem que colocar o IEST menos 2 justamente para a gente poder voltar para a posição correta, tá certo? Então, isso a gente já colocamos as restrições de balanço hídrico, vai ser uma para cada usina, e a restrição de atendimento à demanda, que é única, né? Uma única restrição de atendimento à demanda. O que a restrição de atendimento à demanda está dizendo, né? O somatório das gerações e das usinas hidrelétricas, mais o somatório da geração termoelétrica, mais o déficit, tem que ser igual à carga. Finalmente, o que a gente tem que fazer, né? Implementar as restrições de canalização. Então, para cada variável de decisão, a gente tem que definir o limite mínimo e o limite máximo dessas variáveis, né? Então, para as usinas hidrelétricas, o que a gente vai fazer, né? Novamente, eu vou fazer um enumerate, vou percorrer todas as usinas hidrelétricas e para cada uma delas, o que vai acontecer, né? O volume final tem que ser maior ou igual que o volume mínimo e também tem que ser menor ou igual que o volume máximo, tá certo? O volume turbinado, ele tem que ser maior do que 0, mas ele tem que ser menor do que o engolimento, né? Que é a maior quantidade possível de água que eu consigo passar pelas turbinas ao longo do mês. E o volume vertido, ele tem que ser maior que 0. Não existe limite superior para o volume vertido. Para o caso das térmicas, novamente a gente faz um novo laço, né, percorrendo todas as usinas térmicas, e agora eu vou me preocupar com a variável de decisão geração térmica, que deve ser maior ou igual a 0 e menor ou igual que a capacidade da usina. No caso do déficit, a única restrição que a gente tem é que ele tem que ser maior do que 0. E no caso do alfa, né, que é meu custo futuro, ele deve ser também maior do que 0. Quais restrições estão faltando agora? Apenas as restrições referentes às inequações
que compõem, né, a função de custo futuro representada pelos cortes de Benders, né? Vamos subir mais o programa aqui para a gente poder visualizar como que a gente insere essas inequações. Inicialmente, o que a gente precisa fazer, né? Eu preciso percorrer o meu pote de corte. Lá eu tenho todos os cortes, né? Então, olha o for que a gente acaba de implementar aqui, né? For e corte em pote de corte. Ou seja, a cada passada dentro desse laço for, o icorte ele vai assumir um dicionário de dados correspondente a um dos cortes. Só me interessa inserir um corte correspondente ao estágio que foi especificado como parâmetro de entrada, né? Esse estágio está nessa variável IEST, né? Então, se esse corte corresponde ao estágio IEST, eu vou inserir essa inequação. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai, da mesma forma que a gente fez lá com a equação de atendimento da demanda, nessa variável aqui, a gente vai guardar agora, só que ao invés de ser o lado esquerdo, vai ser o lado direito da inequação. Eu inicializo a inequação com 0, aí o que a gente vai ter agora, né? Eu vou ter que, para cada usina hidrelétrica, eu vou ter que multiplicar o coeficiente angular, que já está armazenado no icorte, vezes o volume final daquela usina hidrelétrica. Eu vou ter que ir incrementando isso, né, paulatinamente, né, para cada usina. No caso do problema de instância mínima, só vai haver uma passada nesse for. Depois que eu fizer isso, o que vai ficar faltando vai ser inserir o termo independente. A gente faz isso nessa linha aqui, né? Observe que toda essa parte aqui, né, só vai ser executada caso eu identifique um corte correspondente ao estágio desejado, né? Então, depois que eu componho aqui todo o lado direito, né, que vai estar nessa variável equação, o que a gente faz? Eu vou inserir essa inequação, né, através desse comando aqui, né? Restrições, que é a minha lista de restrições, eu vou colocar um append, ou seja, eu vou jogar mais uma restrição lá dentro, que vai ser o alfa, que é a minha variável decisão. Como eu só tenho uma variável decisão, o índice dessa variável decisão tem que ser 0, maior ou igual à equação que foi construída, né, nesse trecho aqui de código. Com isso, a gente vai inserindo todos os cortes. Por exemplo, na primeira iteração, a gente vai ter o pote de corte vazio. Aí, obviamente, né, a gente não vai entrar em nenhum momento dentro desse if aqui, né? No momento que eu estiver lá na segunda iteração, eu só vou ter um corte, né? Aí eu só vou entrar uma vez dentro desse if, né? E assim por diante. A gente sempre vai construindo a função de custo futuro de forma apropriada, né? De acordo com o momento que a gente está dentro do algoritmo. Com isso, a gente finaliza o preenchimento de todas as restrições do nosso problema de otimização, né? Nosso problema de programação linear. Agora nós estamos então em condições de criar o problema, né? Para isso, a gente vai usar a função OP do pacote, né, CVX OPT, que a gente importou. Então a gente vai definir aqui um objeto, né, denominado problema. Esse objeto, né, ele vai ser dado, né, por OP. E o que a gente passa como parâmetro para o OP? A FOB, que a gente definiu, e a nossa lista com todas as restrições. Feito isso, nós estamos prontos para resolver esse problema. Associado a esse objeto problema, a gente tem, né, um método denominado solve, que justamente vai propiciar, né, a resolução do problema. Então a gente chama problema.solve dense, porque a gente vai representar esse problema de forma densa, ou seja, a gente vai representar explicitamente, né, todos os zeros da matriz, né, que compõe o conjunto de equações e inequações, e a gente vai utilizar o solver chamado glpk. Esse comando vai automaticamente resolver o problema de programação linear e já vai colocar nas variáveis de decisão os valores ótimos obtidos. Caso seja, por exemplo, impossível de encontrar uma solução, vai existir lá uma propriedade da nossa FOB que vai indicar isso para nós, né? Mas, de acordo com a forma como nós modelamos o problema de programação linear, sempre vai existir uma determinada solução.
Resolvido o problema de programação linear, nós precisamos organizar os resultados, né, com todas as variáveis de decisão e os multiplicadores de Lagrange que nos interessam para poder externar esse resultado para que possam ser utilizados, né, pelo algoritmo principal, né, que está lá na função PDDD. Muito bem, né? Vamos subir um pouquinho aqui para a gente poder ver como é que a gente faz isso, né? Inicialmente, a gente cria um dicionário chamado DGER. Esse dicionário vai armazenar as variáveis de decisão mais genéricas, né, gerais do problema. Então, a primeira delas é o déficit, né? A primeira posição do DGER é o déficit, tá aqui, né? E ele vai ser igual a quê, né? Ao valor da minha variável de decisão déficit. Como é que a gente acessa esse valor, né? Déficit zero, esse zero aqui porque eu só tenho uma variável de decisão déficit, ponto value. Isso retorna uma lista, né? Como eu quero acessar a primeira posição, que na realidade é a única posição dessa lista, a gente põe value zero. Uma outra informação importante é o custo marginal de operação, que vai ser a segunda posição aqui do meu DGER, né? Esse multiplicador de Lagrange, essa variável dual, está associada à restrição de atendimento à demanda. Quando você olha a lista de restrições, né, essa restrição está justamente na posição num HE, né? A restrição 0 vai ser a restrição de balanço hídrico da primeira usina hidrelétrica, a restrição 1 vai ser a restrição de balanço hídrico da segunda usina hidrelétrica, assim por diante, né? A restrição num HE, ela corresponde justamente a atendimento à demanda. Quando você acessa, né, essa propriedade aqui, multiplier.value, você está acessando justamente esse multiplicador de Lagrange. O custo total, ele está associado à nossa FOB, né? Então, quando a gente acessa FOB.value na posição 0, né, porque também ele retorna uma lista, a gente acessa o valor da função objetivo. O custo futuro, ele é o valor da variável de decisão alfa, né? A gente pega, acessa aqui a variável de decisão alfa, é alfa 0, porque eu só tenho uma variável de decisão alfa, ponto value, isso retorna uma lista, eu pego a posição 0 da lista. Com isso a gente compõe o dicionário de dados gerais. Em relação às usinas hidrelétricas, a gente pode ter várias usinas hidrelétricas, né? Então o que a gente faz? A gente usa o enumerei para percorrer todas as usinas, né? Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai, dentro desse for, a gente cria um dicionário chamado resultado. Como o I aqui ele está apontando para cada usina hidrelétrica, a gente vai guardando, né, no volume final o VF da usina I, ponto value, né? VT da usina I, ponto value, e VV da usina I, ponto value. O custo marginal da água é um multiplicador de Lagrange associado à restrição de balanço hídrico. Cada usina, né, hidrelétrica, ela vai ter uma restrição de balanço hídrico, né? Então, restrições I aqui vai justamente acessar o custo marginal da água, né, que é o multiplicador de Lagrange da equação de balanço hídrico I. Então, esse resultado ele vai conter, né, vai ser um dicionário que vai armazenar as informações da usina hidrelétrica I. E na medida que a gente vai percorrendo todas as usinas hidrelétricas, a gente vai armazenando, né, esse resultado nessa lista UHE. Então, eu preencho o dicionário de dados resultados e jogo, né, dou um append dentro da lista UHE. Um procedimento semelhante a gente faz com a lista UTE, né? Então, a gente inicia a lista UTE com zero, como sendo uma lista vazia, e na medida que a gente vai percorrendo todas as usinas térmicas, a gente vai criando um dicionário. Esse dicionário aqui, ele só tem uma posição, né? Olha aqui, né? Ele só tem o GT. A gente acessa justamente o valor dessa variável decisão GT, cria o dicionário resultado e joga ele dentro da lista UTE, quantas forem as usinas termoelétricas. No final, a gente cria um único dicionário, reunindo, né, os dados gerais, a lista UHE, a lista UTE. Ou seja, a gente consegue condensar num único dicionário de dados todas as variáveis de decisão e multiplicadores de Lagrange importantes obtidos com a resolução do problema de programação linear. Esse resultado que vai ser externado, né, que vai ser gerado pela função despacho PDDD. A parte final dessa função
vamos subir mais um pouquinho aqui, né? É justamente impressão dos resultados em tela. O parâmetro de entrada, né, imprime, que vai conter o true ou false, se ele vier com true, ele vai entrar nesse trecho de código e vai imprimir o resultado, né, de todas as variáveis de decisão do problema, vai imprimir também os multiplicadores de Lagrange e o valor da função objetivo. E finalmente, né, a função externa, né, o nosso dicionário, resultado. Então, return, resultado, ela vai exportar, né, todos os valores das variáveis de decisão e demais informações importantes em um único dicionário de dados. Vamos agora utilizar as funções que nós acabamos de desenvolver. Eu vou descer em direção ao programa principal. Inicialmente, a gente importa algumas classes da biblioteca Matplotlib, que a gente vai utilizar para traçar alguns gráficos, né? Aqui a gente pode ver a chamada para os 3 algoritmos que nós explicamos ao longo das últimas aulas, né? O PDD, que é a Programação Dinâmica Determinística. Esse programa ele foi abordado na aula número 4. Ele requer a discretização do espaço de estados. Para tanto, antes da gente chamar essa função, o que a gente fez, né? A gente definiu dentro do sistema DGER NR-DISC, né, que é o número de discretizações, a gente definiu um número de 41 discretizações. Esse número elevado de discretizações serve para a gente tentar aproximar os resultados obtidos pela PDD dos 2 outros algoritmos, né, que é o PL único e o PDDD. Porque o PL único e o PDDD, eles realmente encontram um ótimo global, né? E a programação dinâmica determinística, devido justamente à discretização do espaço de estados, ela não consegue, é muito difícil que ela consiga chegar no ótimo global. Vamos também utilizar, né, a função PL único, que foi abordada na aula número 3, e a função PDDD, que foi discutida nessa aula número 5. Observe que os parâmetros de entrada para as 3 funções são os mesmos, né? Sistema, o cenário, a gente está usando aqui para as 3 funções, né? O cenário otimista e o parâmetro de impressão, né? Para os 3 casos, a gente está colocando esse parâmetro igual a false, porque a gente não deseja imprimir os resultados. No entanto, as saídas dos algoritmos, né, foram colocadas em variáveis diferentes, né? No primeiro, a gente colocou na variável resultado PDD41, no segundo, resultado PLU, e o terceiro no resultado PDDD. O que a gente vai querer fazer vai ser traçar gráficos mostrando o comportamento, né, a decisão ótima para o problema de despacho hidrotérmico, utilizando as 3 abordagens. De cara, a gente já consegue ver o tempo decorrido, né, para a execução de cada um dos algoritmos. No que requer a discretização do espaço de estados, ainda mais que a gente utilizou 41 discretizações, a gente levou 14 segundos, né, para obter os resultados. O PL único foi o mais rápido, né? Nesse caso, em que a gente tem um problema muito pequenininho, que é um problema de distância mínima, realmente o PL único é o mais eficiente. E o terceiro, que é a PDDD, que requer algumas iterações, também foi um tempo razoavelmente, um tempo pequeno, né? Mas ainda assim foi maior do que o PL único, né? Então 14 segundos para PDD, 0,002 segundos para o PL único e 0,06 segundos para a programação dinâmica dual determinística. Vamos começar traçando o gráfico da convergência do algoritmo da PDD. Só para exemplificar, vamos criar esse vetor x aqui usando o comando np-arrange. Então o np é da biblioteca NumPy, né? E o arrange ele vai criar um vetor iniciando em 0, terminando, né, em número de iterações mais 1. Então observe que o resultado PDDD ele veio da rotina PDDD. Então dentro do bloco de dados gerais a gente tem o número de iterações mais 1. Por que a gente está colocando mais 1, né? Porque no arrange ele começa no 0 e o último elemento é exclusivo. E o passo é de 1 em 1. Então aqui está o passo. Então, por exemplo, né, se o número de iterações for 3,
esse elemento aqui já está definido, né? Ele é 0. Esse elemento aqui, né? 3 mais 1, então vai ser 4. E o passo aqui, 1. Então, o que vai pintar aqui no x, né? Vai ser 0, 1, 2, 3. Porque o 4 é exclusivo. Quando eu mando imprimir, né? X mais 1, ele vai somar 1 a cada um desses elementos, né? Então ele vai imprimir aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Adicionalmente, o que a gente fez, né? A gente pegou o resultado PDD DGE ZINF. Essa é uma lista que a gente salvou lá, que mostrou toda a trajetória do ZINF, e a gente imprimiu essa lista, né? Aí aparece aqui os valores de ZINF, né? Então, basicamente, esse trechinho de código é só para a gente ter uma ideia, né, de como é que a gente vai manipular os dados, né? A gente tem que ter em mente que a gente quer fazer o gráfico da convergência da PDDD. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou escrever print resultado PDDD, só para a gente relembrar, né, como é que vem esse dicionário. Olha lá, né? Ele vem com uma posição chamada DGER, e aqui a gente tem todas as informações gerais, né? Custo total, CMO, déficit. Olha bem como é que vem o ZINF. É uma lista, né? Uma lista contendo os valores de ZINF ao longo das iterações. E a gente tem um outro elemento aqui chamado ZSUP, que é uma lista contendo os valores do ZSUP para cada uma das iterações. Tanto o ZINF quanto o ZSUP estão dentro do dicionário da posição DGER, que por sua vez está dentro do dicionário resultado PDDD. A gente vai ter que acessar essas posições para poder traçar o gráfico, então. O que a gente faz aqui, né? Import num PySNP, na realidade a gente já fez isso antes, não precisaria, esse comando está repetido. Esse segundo também está repetido, que a gente já importou antes, né? Então agora a gente só faz aquela mesma coisa que a gente acabou de mostrar, né? Então aqui a gente define o vetor x, que ele vai ter o número de iterações, né? Aqui, esse comando, né, plt.figure, fig size 10,8, o que ele está fazendo? Ele já está definindo, né? Ele cria uma figura, né, com essas dimensões, 10,8. O pltplot, o que ele está fazendo? Né? Ele já vai fazer o x mais 1, então esse vai ser o nosso eixo x, e no y, né, o nosso ZINF. O marcador que a gente está utilizando vai ser uma bolinha, o line width é a grossura da linha, e o label, né, vai ser o ZINF. Na linha seguinte, a gente faz a mesma coisa com o ZSUP. Isso já vai traçar o gráfico corretamente, né? As outras linhas são apenas relacionadas à formatação. Então, por exemplo, o PLT legenda, né? Ele vai estar definindo o tamanho da fonte da legenda. O PLT title, ele vai escrever o título do gráfico, né? Evolução do ZINF e ZSUP. E a gente especifica também que a gente quer uma fonte grande, né? O PLT xlabel, é o título do eixo X, a iteração, também com fonte grande. O PLT ylabel vai ser o custo, né, que é o eixo Y, e o tamanho da fonte. O PLT xtix, ele está especificando o que vai aparecer, né, lá no título, né, de cada elemento lá do eixo X, né, que vai ser o próprio X mais 1. PLT grid traça as linhas de grade, e o PLT show mostra o gráfico. A gente vai ver exatamente essa conformação aqui, né, que é o gráfico de convergência do ZINF e o ZSUP, né? Então, o ZSUP ele começa muito grande, né? Ele gasta muito porque ele não tinha nenhuma função de custo futuro, e o ZINF é pequenininho, a estimativa inicial de gasto é ínfima, né? Então, os dois estão muito distantes, né? Na segunda iteração, a gente já tem uma função de custo futuro com um corte em cada uma, né? Isso já aproxima o ZINF e o ZSUP. Na terceira, eles praticamente são iguais, a convergência já está quase garantida, e na quarta iteração ocorre a convergência. Em seguida, a gente vai fazer um gráfico para plotar informações relativas às usinas hidrelétricas. Vamos começar traçando o volume final. Só para a gente poder se situar, eu vou criar um bloco de código aqui e vou imprimir a saída da rotina PDDD. Muito bem, vou rodar. Olha o que está saindo, né? Então, inicialmente sai, né, dados gerais, é a primeira posição, né, do resultado PDD. Aí depois a gente tem uma posição chamada UHE. Na posição UHE a gente tem, né, o VF, que vai ser uma lista com a evolução do volume final, que é justamente
a que a gente quer traçar. Tem o VT, tem o VV e assim por diante. Então já deu para perceber que o que a gente quer acessar dentro do resultado PDD vai ser o HE, que é a lista de todas as usinas hidrelétricas. Para cada usina, no caso a gente vai ter uma só, vai ser, eu vou querer acessar o VF. Então ficou relativamente simples, né? Se eu tentar acessar, por exemplo, deixa eu só lembrar o nome aqui, o PL único, que é o PLU, que a gente chamou, né? É só, o formato vai ser exatamente o mesmo, né? Se eu colocar print aqui, resultado PLU. Olha bem, vai aparecer, né, um dicionário muito semelhante. Então a gente já sabe exatamente o que a gente quer acessar. Aí eu posso apagar esse bloco que eu usei apenas como teste. Beleza, né? Aí eu coloquei aqui import NumPy e import Matplotlib. Isso aqui é só para o bloco poder ser reutilizado em outras situações. Nesse programa não precisaria fazer isso, porque a gente já importou essas bibliotecas anteriormente. O que a gente vai ter, né, no eixo X? Vai ser muito parecido com o que a gente fez lá com o número de iterações, né? Só que agora eu vou querer, né, fazer um arrange variando de 0 até o número de estágios. Então, esse vetor, né, ele vai começar de 0 até o último estágio, né? A gente, na hora que a gente for plotar, eu vou ter que fazer o quê? Colocar o x mais 1, tá certo? Para a gente poder começar realmente no estágio 1 até o estágio 3, aqui nesse nosso caso, que são 3 estágios. Então aqui a gente define o x, né, que vai ser o que a gente vai ter lá no eixo x, né, que vai ser os estágios, né? A gente define aqui, começa a criar a nossa figura, né, o plt.figure, que vai com tamanho 10,8. Agora a gente tem que percorrer todas as usinas hidrelétricas. Obviamente que nesse caso, né, a gente só tem uma usina hidrelétrica, porque esse é um problema de instância mínima. Para cada usina, então observe que eu estou percorrendo qual dicionário, né? Estou percorrendo o resultado PLU, né? Que contém, né, os resultados obtidos, né, de despacho hidrotérmico, utilizando a metodologia de programação linear única, né? Então vou usar o comando plt.plot no eixo x, né? Eu vou colocar o x mais 1. Essa variável de controle use, ela vai estar assumindo então, né, cada usina hidrelétrica do resultado do PL único, né? E eu estou pegando especificamente o VF. Então o use VF ele me retorna uma lista contendo os volumes finais em cada um dos estágios. Eu vou estar plotando então o estágio, né, e o respectivo volume final. Vou estar usando como marcador o diamond, né, a letrinha D. A grossura da linha vai ser 6 pontos, né? O label, né, eu vou colocar PL único, custo total, e eu vou acessar, dentro de dados gerais, né, do meu resultado, o custo total. Eu estou arredondando isso aí para plotar sempre com no máximo 2 casas decimais. E eu vou repetir exatamente a mesma coisa para as outras metodologias, né? Então, na realidade, eu vou estar adicionando linhas no meu gráfico, né? Então, agora eu vou estar acessando a PDD 41, que é a programação dinâmica determinística, coloco aqui o label apropriadamente, né? Vou, em seguida, fazer a mesma coisa para o resultado PDDD. Aí eu vou estar, então, acessando a evolução do volume final utilizando o resultado PDDD. Em seguida, a gente apenas formata o gráfico. Aí não vale nem a pena comentar que a gente está usando o mesmo padrão de formatação que a gente usou anteriormente, na hora que a gente foi plotar o gráfico de convergência. É claro que eu só vou adaptar aqui os títulos apropriadamente, né? Então o título agora é evolução do volume armazenado final, o X-Label, né, o título do eixo X, vai ser período ou mês de planejamento, no Y-Label vai ser o volume armazenado. E assim por diante. Muito bem, né? Olha o gráfico que a gente obteve. Então aqui a gente está vendo, né, que em verde a gente tem a saída da programação dinâmica dual determinística. Em azul a gente tem a saída obtida pelo método de problema linear único. Por que eles estão diferentes, né? As duas metodologias elas encontram um ótimo global. A função objetivo ela está minimizando o custo de operação. Então se a gente analisar na legenda desse gráfico, a gente vê que tanto o PL único
quanto à programação dinâmica dual determinística, a gente encontrou o mesmo custo de operação que foi 652,50 unidades monetárias. No entanto, a trajetória do volume final ficou diferente, né? Só que a gente já mostrou na aula teórica por que isso aconteceu. Por que o custo foi igual? Porque a geração térmica da usina 2, na abordagem PL único, que é a em azul, ele resolveu gerar menos no estágio 1 e mais no estágio 3. E o inverso aconteceu na abordagem da PDDD. Ele gerou mais no estágio 1 e menos no estágio 3. Então, por esse motivo, como na PDDD, que é o gráfico em verde, ele gerou mais no estágio 1, a gente precisou usar menos a usina hidrelétrica, né? Então ela caminhou durante todo o processo com uma quantidade maior de água no reservatório. Só que lá no último estágio, né, ambas as metodologias terminaram, né, por ambas as metodologias, né, a usina terminou com 20 hectômetros cúbicos. A trajetória em laranja, que é da programação dinâmica determinística, em que houve a discretização do espaço de estados, a gente pode ver que ela está diferente das outras duas, né? Mas o custo de operação, o custo total foi maior, né? Foi 676,25. Quanto mais discretizações a gente escolhesse, né, mais próximo o gráfico em laranja iria ficar, né? Ou da trajetória em verde ou da trajetória em azul, que são trajetórias ótimas. Digamos agora que eu queira plotar a evolução da geração térmica. Vamos subir aqui. Agora o procedimento é o mesmo, né? A partir de agora todos os gráficos vão ser basicamente construídos da mesma forma. A gente inicia o vetor x, né, com os estágios, ele vai então de 0 até o número de estágios exclusivo, né, o número de estágio é 3, então ele vai de 0 até 2, 0, 1, 2. Por isso na hora que a gente for plotar, a gente tem que fazer o x mais 1, que ele vai plotar 1, 2 e 3 lá no eixo x. Dimensionamos a figura e agora aqui que a gente vai ter que, ora, pegar o resultado PL único, olha o resultado PDD 41, ora o resultado PDDD. O enumerate vai fazendo, e observe, né, que a gente está acessando a lista, né, de resultados da UTE. Para a gente poder ver exatamente o que está no resultado, é só parar o mouse aqui, né? A gente vê lá que tem o DG, dividido em custo total, CMO, déficit. Aí depois vem a lista das UHS, né, uma só, que vai ter o VF, o VT, o VV e o CMA. E a geração térmica. A geração térmica a gente tem duas, né? A GT1 e a GT2. Então, primeiro eu vou colocar a GT1 e depois a GT2, tá certo? Então, se eu quiser plotar o gráfico, é só mandar executar, tá lá, né? Então, voltando aqui um pouquinho, né? A gente está plotando, né, as duas térmicas para as 3 metodologias. Então, na realidade, vão aparecendo no gráfico, né, 6 linhas, tá certo? No entanto, as 3 metodologias decidiram despachar a térmica 1 a plena carga nos 3 estágios. Então, as 3 linhas da térmica 1 estão aqui, né, junto com essa linha em roxo. A térmica 2 que foi despachada diferentemente pelas 3 metodologias, né? Como a gente havia dito antes, na PDDD, Programação Dinâmica Dual Determinística, optou-se por despachar a térmica 2 no primeiro estágio, aqui em torno de 8 megawatts. E nos 2 estágios seguintes, ela não foi despachada, tá certo? Em contrapartida, a metodologia de PL único não despachou a térmica 2 nos 2 primeiros estágios e despachou essa térmica 2, né, com um pouquinho mais de 8 megawatts no terceiro estágio. Então a gente vê que no cômputo geral, né, tanto a metodologia PDDD quanto a metodologia PL único usou igualmente a térmica 2, né? Só que em momentos diferentes. Devido a esse motivo, né, na metodologia PDDD, a evolução do volume final das usinas, da usina hidrelétrica, foi um pouco maior, né? Porque como a gente logo no início usou a térmica, isso poupou a usina hidrelétrica. E aqui a gente vê, né, a PDD, né, que é a Programação Dinâmica Determinística. Ela não tem um despacho ótimo, né? Mas ela vê, né, a gente vê que ela se aproximou aqui, por exemplo, da PL único, né? A curva em vermelho está bem próxima da curva em laranjado, mas a gente sabe que esse não é um despacho ótimo, porque a gente teve que seguir, né, a estratégia de discretização. Então, embora a gente tenha utilizado, né, 41 discretizações, isso não foi suficiente para a gente poder conseguir chegar numa operação
tão próxima, né, das duas metodologias que atingiram o ótimo global. Vamos subir aqui e vamos ver o gráfico do volume turbinado. Os blocos do volume turbinado e volume vertido são extremamente parecidos. Eu vou passar o mouse aqui em cima do resultado PL único para a gente ver como é que esse dicionário ele é organizado, né? Então, todos os três resultados, né, das três metodologias, eles têm praticamente as mesmas informações, né? Se a gente olhar dentro da lista UHE, a gente vai ter para cada usina hidrelétrica o histórico, né, do volume final, do volume vertido e do volume turbinado. Como a gente só tem uma usina hidrelétrica, o FOR ele vai ter uma única envoltória, né? Ele vai ter somente uma passada, né? E a gente vai, né, dentro dessa variável use, né, a gente está usando enumerate, percorrendo todas as usinas, e a variável use ela vai assumindo, né, cada membro, né, da lista OHE. Então, dentro do use, o que a gente vai querer pegar dessa vez vai ser o VT, né, para o gráfico do volume turbinado, e lá para o gráfico do volume invertido vai ser o VV. E a gente vai fazer isso, né, para as três metodologias, né, o resultado PLU, o resultado PDD41 e o resultado da PDDD. E a gente vai conseguir comparar, então, como é que foi a decisão ótima, né? Para rodar é muito simples, né? Apertou aqui o nosso triângulozinho de execução e aqui a gente vê o que aconteceu, né? A parte final de cada bloco é a parte de legenda, que eu acho que a gente não precisa comentar mais, né? Então, aqui no volume turbinado, por exemplo, né, em verde, a gente tem a decisão ótima para a metodologia programação dinâmica dual determinística. O que a gente está percebendo? No primeiro mês, a usina hidrelétrica turbinou menos um pouquinho do que em relação à metodologia PL único, né? Devido àquela questão, novamente, da térmica, né? Como na metodologia PDDD houve a decisão de usar a térmica 2 no primeiro estágio, então a gente pôde, né, usar menos um pouquinho a usina hidrelétrica. E o fato se inverteu, né, em relação à metodologia PL único, né? Na PL único, como não houve a utilização da térmica 2, ela foi obrigada a turbinar mais, né, para poder atender o mercado do primeiro estágio. E no último estágio a situação se inverteu, tá certo? Na realidade, suas metodologias caminharam por caminhos diferentes, mas encontraram o mesmo custo. A única exceção foi em relação à PDD, né, que é a programação dinâmica determinística. A gente teve que discretizar o espaço de estados. Quando você olha para a curva em laranja, a gente percebe que, de certa forma, ela segue a tendência, por exemplo, da curva em azul, mas não é exatamente igual. E também não é o custo ótimo, né? A gente olha aqui para a legenda e a gente vê que o custo obtido pela PDD foi maior, né, do que os das outras metodologias. O último gráfico aqui é do volume invertido, né? Então é a mesma coisa, né, que os outros blocos, né, só que a gente está olhando agora para o VV, né, para a variável de decisão VV, que é o do volume vertido. Nesse caso, né, a gente não precisou verter em nenhum dos estágios. Né? Todas as metodologias seguiram a mesma tendência. Né? O vertimento foi zero em todas elas, a gente consegue ver isso nesse gráfico, tá certo? Com isso, então, a gente mostra formas, né, da gente poder acessar os resultados e plotar e analisar. É muito importante, eu vou subir de novo aqui, né, que vocês, a partir dos resultados, né, que são obtidos aqui no programa principal, das três metodologias, que são dicionários de dados, vocês consigam, né, investigar diferenças, né, a gente consiga mudar os dados do sistema e consiga visualizar, né, como é que está sendo o despacho hidrotérmico desse sistema. Vamos colocar mais estágios e assim por diante. Pois assim você vai estar percebendo, né, como que é feita, né, as decisões, como são construídas, né, as decisões ótimas de um problema de planejamento hidrotérmico. Outro ponto interessante que pode ser avaliado é alterar esses programas. Né? A gente teria que mexer no núcleo lá das rotinas de otimização para poder permitir a gente colocar usinas em cascatas. Né? A gente já propôs isso como exercício em aulas anteriores e essa seria uma atividade legal de ser feita também. Né? O que a gente precisa mudar para que a gente consiga colocar duas usinas ou três em sequência no mesmo rio, né? Esse é um exercício interessante para você ter que praticar, colocar a mão na massa, mexer nos algoritmos que estão apresentados aqui. Bom, com isso a gente encerra a aula número 5 da disciplina
de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado por ter assistido. O programa que a gente desenvolveu está no link aqui embaixo. E o meu e-mail também. Vai ser um prazer poder tirar eventuais dúvidas que tiverem. A aula foi dividida em duas partes, né? 5A e 5B. Na parte A a gente mostrou o referencial teórico e na parte B a gente fez a implementação em Python. Eu aconselho que vocês realmente implementem o programa, modifiquem os dados de entrada, o número de usinas hidrelétricas, número de estágios, cenários de afluências e me contactem. Vai ser um prazer poder tirar dúvidas. Então, muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço.